Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula 1 do nosso curso de Brigada de Incêndio. Objetivos dessa primeira aula. Ao final da aula, o participante será capaz de entender os fundamentos operacionais e administrativos da Brigada de Incêndio. Então vamos lá. A administração da Brigada de Incêndio, pessoal. Quais legislações prevêem a Brigada de Incêndio em uma edificação? Ou seja, onde é que está escrito que em algum lugar precisa ter a Brigada de Incêndio? Onde é que está escrito que uma empresa precisa ter essa certificação? Né? Como é que a gente consegue entender essa necessidade do curso de Brigada de Incêndio? Então vamos lá. A nossa primeira referência de legislação, referência técnica, é a norma regulamentadora do Ministério da Economia, número 23. Então, o que é a norma regulamentadora número 23? Pessoal, para quem não está muito acostumado a lidar com esse tipo de conteúdo técnico, funciona mais ou menos assim. O Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, fornece, em parceria com órgãos competentes, as orientações sobre a segurança no ambiente de trabalho. Então, essas orientações elas podem receber diversas denominações, e uma dessas denominações são as normas regulamentadoras. Nós chamamos de NR. Então, cada NR fala sobre um tipo de trabalho específico e como eu devo executá-lo com segurança, ok? Então, atualmente, nós temos 37 NRs. Cada uma delas fala sobre um aspecto. E aqui vai direto ao nosso objetivo, que é o objetivo do nosso curso, é a NR de número 23. E ela fala sobre proteção contra incêndios. Então, para parte do texto dessa NR que é importante para nós, fala mais ou menos assim, 23.1. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Essa norma, como ela é do governo federal, ela tem o âmbito de atuação em todo o Brasil, ok? Então, em diversas outras normas regulamentadoras, a gente tem textos extensos para eles poderem explicar em detalhes o que é necessário para o local ser considerado seguro, para você executar o trabalho de uma forma segura. Nesse aspecto, nessa norma específica, como é um conteúdo muito técnico, falar sobre incêndio, combate a incêndio em si, o governo federal delega, através dessa norma, aos estados a competência de legislar a respeito, ou seja, criar orientações técnicas, legislações, para se falar o que é necessário para um local estar seguro contra incêndios, ok? Então, a partir dessa primeira orientação, a partir da norma regulamentadora número 23, nós vamos ter as orientações técnicas estaduais. Cada estado do Brasil vai ter a sua legislação técnica. E quem fica com a competência de legislar em cada estado? Normalmente, os governos estaduais delegam essa orientação, essa necessidade de padronização técnica aos corpos de bombeiros de cada estado do nosso país, ok? Então, eu estou aqui no estado de São Paulo, por isso eu vou falar de uma referência técnica do estado de São Paulo. Mas em cada estado aí do Brasil onde você está, pode haver uma referência técnica estadual diferente, tudo bem? Aqui no estado de São Paulo, nós temos o Decreto Estadual número 63911 de 2018. Esse decreto é o mais recente. E o que ele fala? Ele fala de uma maneira geral sobre tudo que diz respeito ao Corpo de Bombeiros público, o Corpo de Bombeiros Militar do estado de São Paulo, quais são as obrigações do Corpo de Bombeiros, quais são as competências, fala sobre o papel do auxílio do bombeiro civil público, do bombeiro civil particular, fala sobre diversas orientações administrativas, diversas orientações técnicas, para que a gente considere um local seguro. E também existem diversas outras documentações anexas que nós chamamos de ITs, de instruções técnicas. Então, também existem diversas instruções técnicas sobre cada assunto. Por exemplo, tem uma instrução técnica específica para falar de extintor de incêndio, uma instrução técnica específica para falar sobre mangueira de incêndio, e por aí vai. No nosso caso, dentro do nosso curso, a que nós vamos focar, a de maior interesse, é a IT de número 17. Então, dentro desse documento, fala tudo o que é necessário para que eu saiba para que serve e como eu implanto uma brigada de incêndio dentro de uma empresa, ok?
Então essa é a nossa referência para o nosso curso, IT-17, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Mas esse texto, pessoal, ele é um texto quase padrão, ou seja, em todos os corpos de bombeiros do Brasil, você vai encontrar um texto muito parecido com esse, né? Porque não tem como muito fugir desse assunto, e a gente vai entender disso um pouquinho mais para frente, porque ele é muito técnico. Então, vão haver outras normas técnicas em outros estados, mas o foco é o mesmo, legal? Além disso, tem uma outra instrução técnica que também é pertinente ao nosso curso, que é a IT-16, e ela fala sobre o plano de abandono, plano de emergência contra incêndio. Ou seja, se você trabalha num prédio comercial, por exemplo, e precisa evacuar o prédio numa situação de emergência, de que forma a gente vai fazer isso? Como? Quem é que vai ficar quem vão ser os responsáveis por fazer isso? Então, dentro desse documento, a gente tira todas essas dúvidas, ok? E aí, nós temos duas documentações a nível nacional, e a NBR 14276, que fala sobre o papel da Brigada de Incêndio, e a NBR 15219, que fala sobre o plano de emergência contra incêndio. NBR, pessoal, é Norma Brasileira de Regulamentação, ok? Então, o objetivo dessa norma é servir de referência sobre um assunto técnico para todo o nosso país. E essa NBR serve como referência para a Brigada de Incêndio e o plano de emergência em todo o país. Então, como é que funciona? Eu tenho as ITs, mas também tenho as NBRs. Na realidade, pessoal, nós vamos trabalhar em conjunto com essas duas legislações e, é claro, aqui vai prevalecer em detalhes, vai ser aquela instrução estadual, que cada estado vai ter uma particularidade, né? Vai ter as suas diferenças que precisam ser adaptadas. Então a gente tem uma referência nacional e a gente tem as referências estaduais que trabalham em conjunto, beleza? Então aqui, nessa primeira tela do nosso curso, a gente consegue entender que o curso de Brigada de Incêndio ele é fundamentado em legislações técnicas, em orientações técnicas. Ele não é feito de forma aleatória, né? A gente inventou um curso de Brigada de Incêndio para fazer. Não, ele tem todo um histórico, todo um embasamento para existir, beleza? Então, aqui a legislação sobre Brigada de Incêndio. Muito bom. O que é uma Brigada de Incêndio, pessoal? A definição técnica dela é a seguinte: é um grupo que age na prevenção e combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente até a chegada de socorro especializado, momento em que poderá atuar no apoio. Então, qual é a função da Brigada de Incêndio? A função da Brigada de Incêndio é uma linha de frente no princípio da emergência. São pessoas que possuem conhecimento básico sobre emergências, que podem vir a ter que colocar em prática esse conhecimento até que o socorro especializado chegue. Quem é esse socorro especializado dentro do âmbito do nosso estudo? Os corpos de bombeiros estaduais, ok? E os outros órgãos de apoio que forem necessários. Então, uma vez que esses órgãos públicos chegam para fazer o atendimento da ocorrência, o brigadista ele não sai completamente de cero. Ele é uma peça extremamente importante para dar continuidade ao atendimento daquela ocorrência, daquela situação de emergência, né? Muitas vezes aquele brigadista é a pessoa certa para conhecer detalhes de um ambiente de uma fábrica, por exemplo, conhece os equipamentos que existem em um determinado local, num prédio comercial onde estão as coisas. Então é extremamente importante a participação ativa mesmo depois da chegada do socorro especializado. Legal? Muito bom. Sobre a formação e reciclagem da Brigada de Incêndio, pessoal. Anualmente deve ser realizada a formação ou a reciclagem dos brigadistas, com a emissão do atestado de Brigada de Incêndio. Então, é necessário, por força de legislação, que se faça o curso de Brigada de Incêndio em determinadas instituições, empresas. E esse curso ele precisa ser reciclado anualmente a partir do momento que ele é feito, tá? Inicialmente. Fora isso, existe alguma outra situação em que é necessário se fazer o curso de Brigada de Incêndio? Pessoal, o que eu gostaria de passar para vocês logo no início do curso. Como eu expliquei, esse curso é extremamente importante. Então, não é necessário que, aliás, não é necessário que você esteja dentro de uma empresa, que você esteja empregado e que haja essa necessidade de fazer o curso para que você tenha acesso a esse conhecimento. Isso pode vir de forma voluntária. Você pode não ter a necessidade de aprender, mas você pode querer aprender o que fazer numa situação de emergência.
por si só, né, você adquirir o curso para entender como é que funciona a brigada de incêndio e saber o que fazer numa situação como essa. Então isso é extremamente importante, tá bom? Mas a obrigatoriedade da reciclagem, ela existe para aquelas situações em que a brigada de incêndio atua dentro de uma empresa especificamente. Legal? Muito bom. Como é que a gente prova para as autoridades públicas que existe uma brigada de incêndio treinada, né, dentro de uma edificação? E edificação, pessoal, a gente entende praticamente tudo, né? Então são empresas, comércios, hotéis, hospitais, o que vocês imaginarem. Bom, a primeira forma de a gente comprovar, né, que foi feito o curso dentro de uma instituição é através da certificação individual, né, após o curso. Então, o curso de brigada em si ele é aplicado e após a aplicação do curso em si, os brigadistas recebem, né, o seu certificado individual. Lembrando o seguinte, pessoal, quando essa brigada de incêndio ela tem o intuito de ser responsável pelo primeiro atendimento dentro de uma empresa, então além da parte teórica do curso, que é o que nós estamos fazendo aqui, precisa haver também a parte prática, tá bom? Então quando a gente junta a parte teórica e a parte prática, quando elas são executadas, aí sim, aquele colaborador da empresa vai estar capacitado a ser o brigadista da empresa, a responder uma situação de emergência. Legal? Mas, como um curso livre para qualquer pessoa, o curso teórico ele traz muito conhecimento, muita informação importante. Tá bom? Legal. Além da certificação individual, o que mais a gente tem como referência, né, documental do curso de brigada de incêndio? E através do atestado de brigada de incêndio fornecido para a empresa. Este documento é exigido pelo Corpo de Bombeiros para expedição do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, o APCB, e por outras instituições públicas e privadas. Então, o atestado de brigada de incêndio, ele é um documento de fé pública. É necessário que você tenha esse documento para conseguir, junto com outros documentos, a licença do Corpo de Bombeiros, para a sua empresa poder dar kit, né, com essa parte aí das obrigações documentais. Ele é exigido pelas prefeituras, ele pode ser exigido por outros órgãos do governo estadual e governo federal, ele pode ser exigido, por exemplo, por companhias de seguro, né, quando você tem um seguro da empresa. Então existem diversas situações onde esse documento pode ser exigido. Legal? Muito bom. Certificação e avaliação. Os integrantes da brigada de incêndio devem ser avaliados pelo Corpo de Bombeiros durante as vistorias técnicas de acordo com o anexo C da IT-19. Então a IT-19, como a gente comentou no início, né, é o documento que fala tudo sobre a brigada de incêndio, quais são as suas obrigações, o que o brigadista precisa saber. Então lá é a nossa referência. E lá fala o seguinte, que, por exemplo, dentro de uma empresa foi criada a brigada de incêndio. E essa empresa está passando pelo processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Então, dentro desse processo de regularização, normalmente vai um bombeiro militar mesmo, né, uma viatura administrativa, até a empresa e vai fazer uma vistoria para saber se está tudo ok. E essa vistoria ela é solicitada pela empresa, né, para que ela consiga a documentação necessária, a certificação, né, a licença. Perdão, pessoal. E aí, entre outros itens que vão ser avaliados e vistoriados por aquele bombeiro específico, pode ser que esse bombeiro avalie alguns dos componentes da brigada de incêndio que foi treinada para aquela empresa. Então ele vai fazer perguntas, né, de boca realmente, baseadas no script, sobre o conteúdo do curso de brigada de incêndio, para saber se aquele brigadista realmente foi capacitado, se ele entende realmente sobre os conceitos básicos de brigada de incêndio. E aí tem uma informação importante, pessoal. Se um primeiro brigadista, né, que foi sabatinado para saber se ele tinha, né, conhecimento do conteúdo, não souber responder corretamente, aí esse bombeiro vai pegar um outro. Se esse também não souber, ele pode pegar um outro. Se o terceiro não souber, o que vai acontecer? Esse bombeiro vistoriante ele vai dar um comunique-se. O que é o comunique-se? É uma nota de não conformidade do curso de brigada de incêndio. Então a empresa não vai conseguir a certificação dela naquele momento, ela vai precisar refazer o curso de brigada de incêndio, apresentar nova documentação, solicitar nova vistoria do Corpo de Bombeiros, para que seja visto se ficou tudo ok ou não. E isso traz muita dor de cabeça, pessoal. Então o que é importante? O que eu sugiro, né, às empresas em si?
que orientem os seus brigadistas, aqueles colegas que estão fazendo esse curso com esse intuito, estejam cientes dessa possibilidade, né, de serem sabatinados pelo próprio Corpo de Bombeiros se porventura eles forem fazer uma vistoria aí na sua empresa. Legal? Muito bom. Organização da equipe. Brigadista. O que é um brigadista? Qual que é o que tem a dizer essa denominação, né? Brigadista. Então, os brigadistas são os membros da brigada que executam as atribuições, né, a eles demandadas. Depois a gente tem o líder da brigada, que é o responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de um determinado setor, pavimento ou compartimento. Ele é escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo. Então, como é que funciona isso? Vamos supor que a gente, em uma empresa, né, um prédio comercial, por exemplo, um hospital, nós formamos 30 brigadistas. Dentre esses 30 brigadistas, nós vamos ter, né, os brigadistas propriamente ditos, e entre eles nós vamos escolher alguns líderes que vão ser responsáveis por setores onde já existam outros brigadistas. Então, por exemplo, em um setor eu vou ter 5 brigadistas, e desses 5, um vai ser o líder, ok? Então, se eu tenho uma empresa com vários prédios dentro do mesmo terreno, cada setor, cada prédio vão ter os seus brigadistas e vai ter o seu líder da brigada, beleza? Depois a gente tem a figura do chefe da edificação ou do turno, que é o brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de uma determinada edificação. Então, eu volto nesse mesmo exemplo. Se a gente tem uma empresa com vários prédios, então a gente vai ter os brigadistas, os líderes da brigada daquele local e o chefe daquela edificação, então o chefe daquele turno de trabalho. Tá? E por último, a gente tem a figura do coordenador geral. Ele é o brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta. Então, se a gente pensar em grandes empresas, uma planta é toda aquela área do terreno, né, construída, beneficiada, e que podem haver vários prédios e, como eu acabei de explicar para vocês sucessivamente, a gente vai ter as divisões dos brigadistas e aí a gente vai ter a figura do coordenador geral, tá bom? Mas quem é que faz essa divisão? Como é que a gente consegue entender, né, essa organização da equipe? Normalmente, pessoal, essa divisão ela pode ser feita de duas formas. Ou pelo Departamento de Segurança do Trabalho da sua empresa, ou então por uma empresa contratada para fazer essa assessoria, né? Ou então pelos próprios brigadistas, se houver essa iniciativa, né, de se criar essa rotina, ok? Legal. Visto isso, um próximo item bastante importante é o organograma da brigada de incêndio. Então, no organograma eu consigo entender as responsabilidades. Então, essa imagem que vocês estão vendo na tela, né, esse organograma, ele é transferido para uma folha de papel A4, simples, pode ser um organograma simples, onde está escrito coordenador, líder, brigadista, eu posso colocar o nome das pessoas, né, o nome dos brigadistas, e aí dividir as funções de cada um. Posso colocar a foto desses brigadistas. E esse organograma ele tem que ficar num local visível para todas as pessoas, as que são da empresa e as que não são. Então pode ser na portaria, pode ser na recepção central, ou se é uma empresa grande, em vários pontos específicos. Né? Um outro tipo de instituição, um hotel. Então, na recepção do hotel, eu posso ter lá o organograma da brigada de incêndio, no local específico. Então, ele é necessário, tá? É necessário a gente criar esse organograma. Além desse organograma, a gente precisa identificar a brigada por setores. Então, devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação quadros de aviso, ou similar, sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando seus integrantes com as suas respectivas localizações. Então, também pode ser uma folha de papel A4. Nessa folha de papel A4 eu coloco o nome do brigadista, a foto dele, se for o caso, só o nome mesmo, e a localização dele dentro da empresa, onde é que esse brigadista está. Eu posso criar um quadro onde eu encaixo um crachá de brigadista, né, que mostra que ele está ali presente no dia ou não. Tudo depende de como a empresa vai adotar esse detalhe, né? E além disso, eu posso inserir, né, nessa listagem, nesse quadro de identificação, telefones de emergência como referência, né? É uma informação a mais a ser colocada. Então, de onde vem essa necessidade do organograma e da identificação da brigada de incêndio através desse quadro de avisos? Vem da própria IT-19, tá, pessoal? E das outras ITs dos outros estados.
Então é necessário que dentro das empresas, dentro das instituições, hajam essas referências administrativas da brigada de incêndio. Legal? Identificação da brigada. O brigadista deve utilizar constantemente, em lugar visível, uma identificação que o reconheça como membro da brigada de incêndio. Então isso também é uma orientação técnica oficial. Então, uma vez que você faz o curso, você precisa ser identificado e diferenciado entre os outros colaboradores da empresa ou da sua instituição, por exemplo. E essa identificação pode ser até de uma forma simples e discreta, como um bottom, né, um broche, que você coloca no seu crachá, ou na sua camiseta, na sua blusa, como aquelas identificações para os setores mais operacionais da empresa, como um capacete vermelho, né, um determinado setor da empresa precisa estar com EPI, pode ser uma camiseta vermelha, escrito brigada de incêndio, quando o pessoal usa um uniforme, né? Pode ser uma braçadeira, né, que é colocada quando há necessidade de fazer essa identificação. Então existem diversas formas e pode ser feita essa identificação em si, mas essas 4 são as principais, né, para que a gente consiga padronizar. Legal, pessoal? Então isso é a identificação da brigada de incêndio. Rotina administrativa. Reuniões ordinárias. Devem ser realizadas reuniões mensais com os membros da brigada, com registro em ata, onde são discutidos os seguintes assuntos. As funções de cada membro da brigada dentro do plano, as condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio e por aí vai. Então, pessoal, essa rotina administrativa, ela também está dentro da orientação técnica, ela deve existir, né? As reuniões mensais precisam ser efetuadas. Se porventura essas reuniões não possam ser efetuadas com todos os brigadistas no mesmo dia, no mesmo local, então pelo menos parte desses brigadistas, e se justificar a falta dos outros, né, o que faltaram. E aí eu crio um documento mesmo, uma ata, um papel, colocando o nome das pessoas que estão presentes, elas vão assinar, e ali a gente vai falar sobre a rotina da empresa, ou da instituição que você trabalha, se tem algum problema que pode ser melhorado, se aconteceu alguma coisa que precisa ser estudada, se precisa fazer manutenção de equipamentos, compra de equipamentos, tudo isso é discutido mensalmente. Beleza? Muito bom. E aí nós temos a divisão de funções. Então, quando a gente forma uma brigada de incêndio, o ideal, além de ter aquelas divisões, né, brigadista, líder de brigada, chefe de identificação, coordenador geral, criar a função operacional dessa equipe. Então, nessa função operacional, eu posso criar uma equipe que vai ser responsável por auxiliar na retirada de pessoas do prédio, caso seja necessário. Então, são os auxiliares de abandono. Eu posso criar uma equipe de primeiros socorros especificamente, né? Todos os brigadistas vão fazer todas as funções, mas eu posso ter uma orientação inicial, que é o que eu estou comentando. Eu posso ter a equipe de incêndio, que é aquela equipe que vai principalmente combater princípios de incêndio. E aí eu tenho a equipe de controle administrativo, ou seja, numa situação de emergência mesmo, né, essa pessoa vai ter todos os dados administrativos que forem necessários para serem utilizados naquele local, e os líderes, né, os líderes da brigada. Então a gente consegue dividir essas funções. Quais são as atribuições da brigada de incêndio, pessoal? Nós temos 2 principais atribuições. Né? O brigadista de uma empresa ou instituição tem 2 principais atribuições. A primeira delas, e eu acho que é a mais importante, são as ações de prevenção. Esse é um X da questão bastante importante. Por que isso, pessoal? Se eu faço a prevenção, se eu conscientizo os colaboradores da empresa, da instituição que eu trabalho, a terem o máximo de cuidado com o trabalho em si e o local da empresa, eu evito acidentes. Evitando acidentes, eu vou evitar a necessidade de ações de emergência. Mas se essas ações de emergência forem necessárias, então quais são elas? Então o brigadista tem por obrigação essas ações, pessoal. Alerta, ou seja, se o brigadista ou qualquer outra pessoa da empresa perceber uma situação de emergência, ela pode solicitar ajuda, pode acionar um alarme de incêndio, que nós vamos falar mais para frente, pode tomar qualquer atitude inicial para que se entenda que está acontecendo algum problema. Então a brigada de incêndio ela precisa analisar inicialmente a situação, ver o que está ocorrendo e o que pode ser feito, né, para tentar sanar aquele problema. Se tiverem vítimas que precisem de primeiros socorros, é a brigada de incêndio que vai aplicar os primeiros socorros nessas vítimas, dentro da empresa ou instituição. É a brigada de incêndio que fica responsável pelo corte de energia. E aí, quando é uma empresa grande ou uma instituição grande que
seja complicado, né, lidar com um corte de energia, precisa se planejar isso antecipadamente. Quem é que faz, se tem um trabalhador específico que entra naquele local, como é que a gente encontra esse trabalhador, como é que ele vai fazer esse desligamento. Então tudo isso tem que ser planejado e fica onde esse planejamento? Lá no plano de emergência contra incêndio que a gente vai estudar lá na frente, tá bom? Então a brigada de emergência, a brigada, né, de incêndio, ela é responsável pelo abandono da área, ou seja, a retirada das pessoas do prédio. Ela é responsável pelo confinamento do incêndio, né? Então, eu conter o avanço do fogo. Ela é responsável pelo isolamento daquela área, né, de risco. Ela é responsável pela extinção propriamente dita do fogo, né? No primeiro momento a gente faz o confinamento e no segundo momento a extinção em si. E depois do problema resolvido, ela também é responsável pela investigação do que aconteceu, né? Então, tudo depende, pessoal, do problema que houve, do tamanho da empresa, de como isso se lida, mas havendo assessoria, né, isso ajuda bastante para agir principalmente nessa parte de investigação. Mas basicamente essas são as ações da brigada de incêndio. Beleza? Qual que é o nível de atuação de uma brigada de incêndio, pessoal? Você sendo brigadista da sua empresa, da sua instituição, você vai até onde? Né? Qual que é o seu limite para poder fazer alguma coisa? Então, assim, primeira coisa, o que vocês precisam ter em mente? A brigada de incêndio voluntária, que é o caso da grande maioria, né? Qual que é a diferença dela? O que quer dizer brigada de incêndio voluntária? É formada por colaboradores da empresa que têm suas funções, que têm suas profissões executadas dentro da empresa e que agregam essa responsabilidade de serem brigadistas também, por força de lei, ok? Então, se não houverem voluntários para pertencer à brigada de incêndio, que é a primeira ideia, né, no primeiro momento, a empresa vai precisar escalar, mas ela precisa cumprir essa obrigação, ok? Então, por isso a denominação de brigadista voluntário. Então, o brigadista voluntário, ele tem o seu limite de atuação. O que a gente tem como referência é que o brigadista voluntário haja nas situações de prevenção e nas situações de emergência envolvendo princípios de incêndio e primeiros socorros. Essa é a função básica do brigadista voluntário. Princípios de incêndio, ou seja, o fogo quando está no começo, e primeiros socorros. Beleza? Então, como é que a gente consegue entender isso? Imagina essa cena, né? Nessa cena aqui da tela, a gente está vendo uma imagem de um depósito grande, com muito material combustível, né? Várias latas aqui de tintas, material inflamável. Vamos supor que houve um curto-circuito numa tomada, num computador, em alguma coisa que estava ali próximo a esses outros materiais inflamáveis, e houve um princípio de incêndio. A gente consegue observar aqui que, em relação ao tamanho do depósito, a quantidade de fogo é pequena, né? E tem pouca fumaça. Aqui é o momento do brigadista agir, no início, no princípio, para evitar que esse fogo se espalhe, porque ele vai se espalhar muito rapidamente, ok? Então esse é o foco de ação do brigadista. Se o brigadista não agir nesse momento, nessa hora, o que vai acontecer, pessoal? Infelizmente, o fogo vai se propagar. E o fogo se propagando, principalmente num local confinado, ou seja, um local fechado como esse, vai ter muito fogo e muita fumaça. Ou seja, nesse momento, deixe de ser um trabalho a ser executado pelo brigadista para ser executado pelo próprio Corpo de Bombeiros. Por quê? Essa é uma situação de risco muito grande. É muito perigoso ficar dentro de um local como esse. Então, visto isso, quem vai ficar no local como esse? Os brigadistas profissionais, né, aqueles que são treinados especificamente para isso, os bombeiros civis, que trabalham dentro da empresa, se porventura houver o bombeiro civil, e o bombeiro militar, que vai chegar da rua para atender essa ocorrência aí dentro da sua empresa. Legal? Muito bom. Então essa é a referência que nós temos, né? O brigadista vai agir aqui. Se infelizmente ele não conseguir fazer nada, aqui parte para o Corpo de Bombeiros. Muito bom. Falando nisso, como é que a gente faz para acionar o Corpo de Bombeiros, pessoal? Eu sei que parece ser bastante simples, mas faz parte do currículo de brigada de incêndio a gente falar sobre o acionamento do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros, em qualquer estado do Brasil, é acionado pelo telefone 193, ok? Então, através desse telefone, nós vamos pedir o auxílio do Corpo de Bombeiros. E como é que a gente vai pedir esse auxílio? O ideal é que lá no plano de emergência contra incêndio, e nas reuniões mensais da brigada de incêndio, a gente defina quem é que vai acionar o bombeiro se houver necessidade, tá?
A gente não pode deixar para que qualquer pessoa faça isso, porque acaba ficando meio confuso. Então é importante a gente deixar uma orientação prévia, né, de como isso vai ser feito. Então o que é importante? Primeira coisa, manter a calma e seguir a sequência abaixo. Essa sequência, pessoal, a gente pode colocar até uma colinha lá na portaria da empresa, em um local estratégico, né, para eu lembrar ou saber o que falar na hora de ligar para o serviço de emergência. Então, por exemplo, meu nome é João, sou brigadista aqui da empresa X, temos um incêndio na área ou no setor tal, o endereço da minha empresa é esse, é tal, 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 nós temos vítimas ou não, tem um local que está com princípio de incêndio ou não, o número do telefone, né? Vai perguntar se tem alguma pessoa presa dentro de uma sala, se tem fumaça nos corredores. Então, o atendente que vai estar do outro lado do telefone vai fazer vários questionamentos, e você precisa estar preparado para esses questionamentos, né? Precisa ter cabeça fria, porque são importantes essas perguntas e essas respostas para que a empresa tenha um melhor atendimento, tá bom? Então a gente só desliga o telefone depois que o atendente encerrar a conversa. Muito bom, pessoal. Como que a gente aciona a brigada de incêndio em uma emergência? Então existem diversas formas, tudo depende do tamanho da sua instituição ou da sua empresa. Por exemplo, é comum em grandes empresas e instituições a gente ter ramais, né, ramais internos de telefone por diversos setores da empresa. E normalmente a gente também tem um ramal de emergência. Esse ramal de emergência, ou ele é ligado na portaria, ou então na seção de segurança técnica, né, no SESMIT da empresa, no setor de segurança do trabalho, né, da empresa. Então, esse número de ramal de emergência normalmente vai estar ligado a esse setor. Além disso, a gente pode ter, por exemplo, o acionamento através da central de monitoramento. Um colaborador da segurança privada pode acionar todo o sistema, né, se alguém chegar até ele ou se ele perceber algum problema. Nós temos também o sistema de alarme de incêndio. Então, qual que é a lógica do sistema de alarme de incêndio dentro de uma empresa? A lógica dele, pessoal, inicialmente, é para ser utilizado quando houver a necessidade de evacuação do local. Então, se nós formos usar prioridade sobre qual forma nós vamos usar para acionar a brigada de incêndio, né, para intervir numa situação de emergência, nós vamos para a prioridade mais simples, né, ou seja, utilizar ramal de emergência, utilizar rádio de comunicação, viva voz, né, você gritar, pedir apoio para as pessoas que estão dentro do seu ambiente de trabalho. E se, seguindo um protocolo que nós vamos comentar aqui no nosso curso, houver a necessidade de retirar todas as pessoas de dentro da empresa, aí sim a gente levaria em consideração o acionamento do sistema de alarme, né? Então, como é que isso é feito? Normalmente a pessoa quebra uma botoeira, né, uma caixinha vermelha que fica na parede, nós vamos falar sobre ela. Quando quebra a parte de vidro dessa botoeira, salta um pino e aí faz o acionamento do alarme de incêndio. Então, com esse acionamento do alarme de incêndio, no primeiro momento as pessoas vão ficar alerta e num segundo momento, dependendo do que foi estabelecido dentro da empresa, pode haver necessidade de evacuação. Tá? Então, essa é uma forma também de acionar a brigada de incêndio. Onde que a brigada de incêndio deve se reunir nos casos de emergência? Quando ela ouve a sirene, né, do alarme de incêndio, ou quando ela é acionada por ramal, ou por qualquer uma dessas formas que nós conversamos até agora, para onde que ela deve ir? Cada um vai para um lado? Não. Então, o ideal é que todos se encontrem em um único local, um ponto, que tem esse nome, ponto de encontro. É o ponto de encontro da brigada de incêndio. Então, quando há um problema dentro da empresa, que soa o alarme, né, ou outra forma de acionamento, todos os brigadistas param o que estão fazendo, porque normalmente eles vão estar nas suas funções normais de trabalho, né, cada um com a sua profissão. Eles vão parar o que estão fazendo, se for necessário criar um protocolo para desligar o maquinário, ou alguém assumir o maquinário. Isso deve ser feito antes, né, deve ser estudado antes, e colocado no plano de emergência. Tá? Então a pessoa para o que está fazendo, se é da área administrativa, ela vai sair da mesa dela, para o que está fazendo e vai para o ponto de encontro. Nesse ponto de encontro, os brigadistas vão entender o que está acontecendo e aí vão tomar as devidas providências para tentar resolver aquele problema. Tudo de forma rápida, né? Eu estou falando aqui devagar, compassadamente, para que a gente entenda, mas tudo isso tem que ser automático, tem que ser uma coisa bem rápida.
E os pontos de encontro, pessoal, das empresas, eles precisam estar identificados, né? Senão fica difícil de você memorizar e ter sempre aquela referência. Então, o ideal é que tenha, sim, a sinalização, como essa que a gente está vendo aqui ao lado da tela, né? Do ponto de encontro. E fora o ponto de encontro da brigada de incêndio, eu preciso criar outros pontos de encontro dentro da minha empresa, ou talvez só esse, dependendo da empresa, para os outros colaboradores que vão sair de dentro da empresa, né? Então, o ponto de encontro em si tem essas duas funções. Beleza, pessoal? Então chegamos ao final aqui da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.